O Sermão da Montanha não é apenas um discurso bonito de Jesus, é uma declaração radical que inverteu a lógica do mundo. Ele não começou falando de riqueza, poder ou vitória, mas de pobreza de espírito. Isso é escandaloso, porque ninguém espera ouvir que a felicidade verdadeira começa no esvaziamento e não na conquista. Neste episódio, vamos mergulhar na primeira bem-aventurança e descobrir por que aqueles que reconhecem sua dependência total de Deus são os que experimentam a verdadeira liberdade. Você já parou para pensar que a felicidade que o mundo promete está sempre ligada ao ter, ao conquistar, ao provar algo? Desde cedo somos ensinados que só seremos respeitados se tivermos títulos, posses, poder ou uma imagem impecável. Mas Jesus, diante de uma multidão faminta por respostas que não tinha dinheiro, posição ou prestígio, declarou algo que quebrou a lógica de todos os séculos. Felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele quis dizer é que a felicidade não está em acrescentar, mas em esvaziar. Não é na autossuficiência que se encontra plenitude, mas na vulnerabilidade. O escândalo das palavras de Cristo é que os que reconhecem suas falhas, suas limitações e sua total dependência de Deus são os que realmente descobrem a porta para o reino. Isso soa estranho, porque fomos treinados a esconder nossas fraquezas. Mas Jesus nos convida a transformá-las em oásis de graça. Ser pobre de espírito é reconhecer que o coração humano, sem Deus, é insuficiente. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:10: "Quando estou fraco, então é que sou forte." A lógica do reino é sempre inversa à lógica do mundo. Charles Spurgeon dizia: "É preciso descer ao vale da humildade para escalar os cumes da graça." O segredo está em reconhecer nossa fragilidade, porque é aí que a graça se manifesta como força real. Jesus não elogiou os autossuficientes, mas os que se entregam. Quando você entende isso, descobre que a verdadeira felicidade não está no aplauso humano, mas em ouvir a voz de Deus dizendo: "A minha graça te basta." 2 Coríntios 12:9. A pobreza de espírito não é a ausência de valor, mas a consciência de que tudo o que temos vem dele. É a humildade que abre as janelas do céu, porque quem se esvazia de si se enche da eternidade. Agostinho escreveu: "Deus se torna o tesouro daquele que nada guarda para si." É exatamente isso. A pobreza de espírito não nos diminui, nos liberta do peso de viver como donos de algo que nunca controlamos. É nessa entrega que a verdadeira alegria floresce. E mais, o apóstolo Pedro declara: "Humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte." 1 Pedro 5:6. O reino é reservado para os que aceitam ser pequenos, porque neles Deus pode mostrar sua grandeza. Imagine o cenário: colinas verdes da Galileia, pescadores, mulheres cansadas, crianças de pés descalços, homens esmagados pelos impostos de Roma e pela rigidez da religião. Essas pessoas não tinham nada, nem riqueza, nem status. Eram rejeitados e, para a sociedade da época, invisíveis. E é justamente para eles que Jesus abre a boca e declara: "Vocês são felizes, porque o reino é de vocês." Aquelas palavras soaram como água em terra seca. Pela primeira vez, gente que não tinha nada ouvia que já possuía tudo. Esse é o poder de ser pobre de espírito. Não depender do prestígio humano, mas se render ao olhar do Pai. Pense em Davi diante de Golias. Aos olhos humanos, um menino frágil, incapaz. Mas foi exatamente na sua pobreza que Deus revelou força. Ser pobre de espírito não é andar cabisbaixo, é andar de cabeça erguida, sabendo que a vitória não vem de nós, mas do Senhor. O profeta Isaías já havia anunciado:
Habitarei com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Isaías 57:15. O Senhor sempre se inclinou aos pequenos, aos quebrantados, aos que não tinham com que se gloriar. A história da salvação é a história de Deus escolhendo o improvável para revelar o impossível. John Stott escreve: todos os caminhos para o reino começam no mesmo lugar, a pobreza espiritual. Sem ela, ninguém entra. O que o mundo chama de fraqueza, Deus chama de porta de entrada. Moisés foi levantado como libertador, não quando era príncipe no Egito, mas quando se reconheceu incapaz diante da sarça ardente. Êxodo 3:11. A pobreza de espírito é o terreno fértil onde Deus planta sua revelação. Os olhos do Senhor não procuram os fortes, mas os que tremem diante da sua palavra. Martinho Lutero declarou: Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele. É essa a beleza da pobreza de espírito, reconhecer-se nada para permitir que Deus seja tudo. E Paulo, em 1 Coríntios 1:27, reforça: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O palco da pobreza é o mesmo onde Deus escreve suas maiores vitórias. E este Deus vitorioso nos alerta sobre nossa fragilidade humana, pois nós vivemos em um tempo em que todo mundo tenta parecer forte. Nas redes sociais, cada foto é filtrada, cada frase ensaiada, cada conquista exibida como troféu. Mas por trás das telas há corações quebrados, gente que chora sozinha, pessoas esmagadas pelo peso de provar algo que não conseguem sustentar. É nesse cenário que a primeira bem-aventurança ecoa como um convite revolucionário. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa carregar sozinho. Admita sua fraqueza, reconheça seu vazio e eu encho você de vida. Ser pobre de espírito é parar de viver da performance e começar a viver da graça. É largar a necessidade de reconhecimento humano para descansar no abraço de Deus. O reino não é dos que gritam mais alto, mas dos que se ajoelham em silêncio. Não é dos que acumulam aplausos, mas dos que têm mãos vazias para receber aquilo que o céu entrega de graça. Dietrich Bonhoeffer, em O Custo do Discipulado, escreveu: só quem está vazio pode ser preenchido. Só quem está quebrado pode ser restaurado. Essa verdade ecoa nas palavras de Jesus em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Não é fraqueza admitir dependência, é a maior forma de sabedoria. O reino de Deus não precisa de super-heróis, mas de filhos que confiem no Pai. Quando você para de correr atrás da aprovação humana, descobre a liberdade de ser amado como é. Ser pobre de espírito significa viver desarmado diante de Deus, sem máscaras, sem filtros, sem personagens. E esse é o lugar onde a transformação real acontece. A pobreza de espírito não é o fim, mas o início da caminhada rumo à verdadeira plenitude. Hudson Taylor dizia: todos os gigantes de Deus foram homens fracos que fizeram grandes coisas para Deus porque acreditaram que Ele estava com eles. O segredo não é a força própria, mas a confiança no Deus que sustenta os fracos. Salmo 34:18 confirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Essa promessa não é apenas poesia, é realidade viva para todo aquele que ousa depender dele. E esta dependência está alinhada com essa bem-aventurança que é o começo da jornada, porque ela desmonta o maior inimigo da alma, o orgulho. Enquanto acreditamos que somos suficientes, o reino fica distante. Mas quando caímos de joelhos e reconhecemos: Senhor, sem ti eu nada posso, o céu se abre sobre nós. Felicidade não é ausência de luta, é presença de Deus no meio dela. Ser pobre de espírito é entender que quando não temos nada, temos tudo.
Porque o reino não é promessa futura apenas, é realidade presente para quem confessa sua necessidade. Esse é o chamado que Jesus faz hoje a você. Largue o peso de ser forte, abandone a ilusão de controlar tudo e experimente a leveza de depender de um Deus que nunca falha. A W. Tozer dizia: Deus nunca usa alguém grandemente até quebrá-lo profundamente. Essa verdade se cumpre aqui. A pobreza de espírito é a semente do avivamento pessoal. Tiago 4:6 confirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O reino é dado como herança, não conquistado como troféu. A virada começa quando você entende que não precisa carregar fardos que não foram feitos para você. Jesus mesmo disse em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ser pobre de espírito é aceitar esse convite. É descansar na graça. É experimentar um alívio que o mundo não pode dar. Esse é o início da verdadeira felicidade. Mãos vazias diante do Deus que tem tudo. John Wesley afirmou: a humildade é a base e a consumação de toda virtude cristã. Isso significa que o ponto de partida para qualquer vida transformada é reconhecer nossa pobreza espiritual. Sem isso, nenhuma outra bem-aventurança pode florescer. E como conclusão prática, lembre-se das palavras de Jeremias 9:23-24. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Essa é a virada que muda tudo. E essa mudança é vital e necessária, pois vivemos em uma era marcada pela pressa, pelo imediatismo e pela cobrança constante de resultados. As pessoas acordam já preocupadas com contas, prazos, expectativas e responsabilidades que parecem não ter fim. A ansiedade tornou-se quase um companheiro invisível que rouba a paz do coração. Mas a primeira bem-aventurança nos mostra que há um caminho alternativo: a pobreza de espírito. Reconhecer nossa incapacidade de controlar tudo é, na verdade, o primeiro passo para experimentar a paz que excede o entendimento. Jesus, em Mateus 6:34, nos lembra: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O pobre de espírito não vive escravo da preocupação, porque aprendeu a lançar seus fardos sobre aquele que é Senhor do tempo e da eternidade. A ansiedade cresce quando confiamos demais em nossa própria força. O ansioso acredita que tudo depende dele: o emprego, a provisão, a saúde da família, até o futuro. Mas essa ilusão de controle é exatamente o que adoece a alma. Paulo nos dá a chave em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A pobreza de espírito nos liberta da prisão da autossuficiência, porque nos convida a entregar tudo ao Senhor. O pobre de espírito não precisa provar nada para ninguém, porque já sabe que é sustentado pela graça. John Piper disse com precisão: a raiz da ansiedade é a autossuficiência, o remédio é a confiança radical em Deus. Quando você entende que não precisa ter todas as respostas, descobre que a ansiedade perde sua força. A confiança em Deus se torna o verdadeiro antídoto contra o medo do futuro. Charles Spurgeon afirmou: a ansiedade não esvazia o amanhã de suas dores, mas apenas esvazia o hoje de sua força. O pobre de espírito é aquele que prefere descansar nos braços do Pai, em vez de viver esgotado, tentando carregar pesos impossíveis. E aqui está um segredo espiritual. Quando você solta o controle, abre espaço para que Deus manifeste seu poder.
Praticamente, isso significa aprender a transformar preocupações em orações. Cada vez que o coração dispara diante de um problema, o pobre de espírito lembra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. A ansiedade é derrotada quando a alma encontra repouso no cuidado do pastor. O mundo vai sempre gritar que você precisa se esforçar mais, conquistar mais, correr mais rápido. Mas Jesus sussurra: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. É nesse alívio que a verdadeira paz floresce. A pobreza de espírito não é fraqueza, é sabedoria. É admitir que não somos capazes sozinhos. E justamente por isso, experimentamos o cuidado sobrenatural de um Deus que nunca falha. E essa dependência confunde o mundo, que enaltece os que se promovem, os que gritam alto, os que conquistam espaço pela força. Mas o reino de Deus se move em outra direção. É a humildade que se torna a arma mais poderosa. Ser pobre de espírito não significa se rebaixar, mas viver em uma posição onde Deus pode nos exaltar. Tiago 4:10 declara: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade não é fraqueza, é dependência consciente. Andrew Murray escreveu: a humildade é simplesmente o lugar de inteira dependência de Deus. Essa frase traduz o coração do pobre de espírito, alguém que não tenta roubar a glória que pertence ao Senhor. Quando pensamos em arma, lembramos de algo visível, imponente, que impõe respeito. Mas no reino, a arma mais letal contra o inimigo não é a espada da arrogância, mas o manto da humildade. Foi assim com Davi. Ele não venceu Golias com armaduras reluzentes, mas com a confiança humilde em um Deus poderoso. A verdadeira vitória não nasce da força humana, mas da entrega total. O humilde se torna invencível, porque não depende de si, mas da rocha eterna. A humildade, quando vivida na prática, desarma as ciladas mais comuns do coração: o orgulho, a comparação e a vaidade. Esses são os terrenos férteis onde Satanás semeia destruição. O pobre de espírito, porém, não precisa competir, porque já sabe que sua identidade está em Cristo. Filipenses 2:3-4 nos orienta: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é um estilo de vida que vai contra a cultura da autopromoção, mas que atrai o favor de Deus. E o mais surpreendente é que essa humildade é uma arma invisível que abala o inferno. O diabo odeia a humildade, porque ela expõe sua maior derrota. Ele caiu justamente pelo orgulho. Quando o cristão vive em pobreza de espírito, Satanás não encontra brechas para acusação. Richard Baxter escreveu: a humildade é a raiz de toda a santidade cristã. Isso significa que sem humildade não há crescimento espiritual real. A pobreza de espírito é, portanto, a postura que não apenas protege o coração, mas o arma contra as trevas. Ser pobre de espírito é escolher diariamente viver desarmado diante dos homens, mas armado de graça diante do céu. O humilde não busca o primeiro lugar, mas é colocado nele por Deus. Essa arma invisível não precisa de aplausos, porque já está respaldada pela promessa divina. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. A humildade não é derrota, é estratégia celestial. Isso significa que cada vez que dizemos amém, e a história da igreja prova que todo avivamento autêntico começou no mesmo lugar: corações quebrantados. Não foram programas, não foram estratégias humanas, não foram estruturas. Foi a pobreza de espírito que abriu as portas do céu. 2 Crônicas 7:14 é claro: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
O avivamento é sempre resposta de Deus à humildade de um povo que reconhece sua falência sem Ele. Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores do Grande Despertamento, declarou: "O avivamento é a obra soberana de Deus em resposta à humilhação do seu povo. Não é emoção coletiva, mas transformação genuína. A pobreza de espírito abre espaço para que o Espírito Santo faça o que nenhuma técnica humana pode realizar." Foi assim em Atos 2, uma sala cheia de homens e mulheres que sabiam que sem Deus nada poderiam fazer. O resultado foi fogo do céu, línguas repartidas e milhares de vidas transformadas. O avivamento não começa nas multidões, mas em indivíduos que se colocam de joelhos. O pobre de espírito é o primeiro a clamar: "Senhor, sem ti nada posso." Esse clamor não é apenas oração, é rendição total. E é essa rendição que atrai a presença manifesta de Deus. Martinho Lutero disse: "Deus cria a partir do nada. Portanto, enquanto o homem não for nada, Deus nada poderá fazer com ele." O avivamento nasce exatamente desse lugar de nada. Na prática, o avivamento só virá quando abandonarmos o orgulho espiritual. Igrejas cheias de autossuficiência não experimentam o mover do Espírito. Mas comunidades quebrantadas, pobres de espírito, são transformadas em canais da glória de Deus. A W. Tozer afirmou: "Deus nunca enche um coração que já está cheio de si mesmo." A pobreza de espírito é a porta que mantém a igreja disponível para ser invadida pelo céu. Esse é o chamado urgente para o nosso tempo. Queremos ver um avivamento? Então precisamos começar com o primeiro passo: esvaziar-nos diante do Senhor. Não há avivamento sem arrependimento, sem quebrantamento, sem pobreza de espírito. Essa bem-aventurança não é apenas individual, é coletiva. Quando a igreja entende que depende totalmente de Deus, os céus se abrem e a terra é transformada. Esse é o clamor que pode mudar famílias, cidades e nações. E por fim, ser pobre de espírito não é apenas uma atitude interior, é uma chave que abre portas no presente. Jesus não disse: "Deles será o reino dos céus", mas deles é o reino. Isso significa que a realidade do reino já se manifesta aqui e agora na vida dos que dependem dele. O consolo, a paz, a presença de Deus não são apenas promessas futuras, são heranças já acessíveis para os que vivem de joelhos. C.S. Lewis escreveu: "A verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si." Quando paramos de nos colocar no centro, o reino começa a se manifestar em nós. Filipenses 2, 5, 7. Nos lembra que o próprio Cristo esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. O esvaziamento é o caminho da glória. A pobreza de espírito nos convida a uma vida de dependência prática, confiar em Deus nas decisões diárias, buscar sua direção em oração e viver como cidadãos de um reino invisível, mas real. Não é fuga do mundo, mas transformação dentro dele. Hebreus 12, 28 nos dá essa certeza. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O reino já é nosso, e isso muda a forma como enfrentamos cada dia. Esse foi apenas o primeiro passo da jornada. Descobrimos que ser pobre de espírito não é miséria, é libertação. É viver sem máscaras, vazio de si para ser cheio de Deus. Mas Jesus não para aqui. No próximo episódio, ele nos leva a um lugar ainda mais profundo. Felizes os que choram, porque serão consolados. Prepare-se para entender como até as lágrimas podem se transformar em sementes de esperança eterna. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre o sermão que mudou o mundo. Até o próximo vídeo.